Álvaro bebe no meio da rua. Ele acaba sendo preso pela polícia após as denúncias de Jerônimo. Severino vê Álvaro sendo levado pela polícia por negligência médica no assassinato de Rafael Gutierrez. Severino fica chocado. Severino avisa Karina que Álvaro foi preso. Renata lê a mensagem de Jerônimo, onde ele pede perdão e diz que hoje, mas que nunca, sabe que ela sempre foi inocente e pede perdão, dizendo que a ama. Renata se pergunta por que só agora Jerônimo acredita em suas palavras. Ela não consegue entender o bonitão. Adriana cumprimenta Renata e fica feliz por ela estar de volta ao escritório. Matias cumprimenta Renata. Adriana diz que os três juntos vão levar essa empresa em frente. Jerônimo é avisado da prisão de Álvaro. Jerônimo vê que Renata visualizou sua mensagem, mas ela não respondeu. Renata trabalha nos assuntos da empresa e organiza documentos e papeladas, buscando uma solução para a empresa não ir à falência. Renata encontra algo. Ela conta para seu pai, Honório, que aqueles documentos estavam guardados à chave nas gavetas, mas essas informações foram para o sistema e foi daí que Branca pegou todos os dados para falar com seus clientes e colocá-los contra eles. Renata diz que na empresa tem informações no sistema de arquivos de quando ela estava ali. Por isso, não consegue acessá-los. Gonçalo diz que alguém da confiança deles deve estar traindo eles. Renata diz que não quer culpar ninguém, mas a única pessoa que lhe vem em mente é o Daniel. Honório diz que Branca é muito habilidosa e deve ter sido ela. Gonçalo pede para restringirem toda a informação de Daniel e ele não deve saber de nada por segurança. Acontece uma reunião com Gonçalo, Adriana, Matias, Honório e Renata. Gonçalo não permite que Daniel participe desta reunião, o que o deixa furioso. Renata diz a Adriana que acreditam que Daniel é o espião da empresa que está passando informações para Branca. Adriana fica passada. Josefina e Roberta voltam para casa. Josefina pede que Eulália traga um copo d'água para Roberta tomar os remédios. A polícia chega à mansão Monterrúbio. Josefina se assusta. Eles perguntam sobre Roberta e dizem que trouxeram uma ordem de prisão contra Roberta. Os policiais dizem a Roberta que trouxeram uma ordem de prisão contra ela pelo assassinato de Rafael Gutierrez. Roberta fica assustada e Josefina não diz nada. Renata diz a Adriana que deve ser horrível dormir naquele sofá. A Adriana pergunta a Renata o que ela vai fazer com Matias, agora que terminou com Jerônimo. Renata diz à amiga que Matias e ela vão se gostar por toda a vida, mas apenas como amigos ou irmãos. A Adriana pergunta se pode tentar com Matias. Ela diz que hoje amanheceu nos braços dele e sentiu algo muito lindo. Renata fica surpresa. Augusto volta para Tijuana. Ezequiel pega no aeroporto. Jerônimo chega com os policiais e Augusto é preso, suspeito pelo assassinato de Rafael Gutierrez. Augusto nega ter assassinado Rafael. Jerônimo jura a Augusto que se ele for o assassino do seu irmão, fará de tudo para ele pagar pela morte do seu irmão. Augusto diz a Jerônimo que ele ter estado na fazenda não lhe converte em assassino e não mataria Rafael. Jerônimo diz que ele queria as terras de Rafael, mas seu irmão não queria vender. A Aurora vai ao aeroporto e vê Augusto sendo preso. Ela fica chocada. Renata torce para Adriana conquistar Matias, pois adoraria vê-los juntos, apaixonados e felizes. Gonçalo descobre que Roberta foi presa. Ele coloca o celular no Viva Voz. Josefina fala que Roberta foi presa por ser suspeita do assassinato de Rafael Gutierrez. Renata, Matias e Honório ficam surpresos. Josefina suplica pela ajuda de Gonçalo. Severino e Karina vão à delegacia saber o motivo da prisão de Álvaro. O delegado diz que o doutor pediu a dispensa de uma autópsia, afirmando que Rafael tinha se suicidado, mas na verdade o assassinaram. Karina e Severino ficam chocados. O doutor diz que por enquanto Álvaro não poderá exercer sua carreira, mas, porque devido a uma denúncia, vão ter que tirar dele a licença médica. Augusto é levado para a cadeia.
Jerônimo chega em casa e diz a Carlos que Neves e Duran já foram detidos e espera que Roberta também tenha sido. Jerônimo diz que está fazendo justiça. Carlos diz que acredita que o destino fez com que ele conhecesse Renata de todo jeito. Augusto é colocado em uma cela e vê Álvaro do outro lado. Augusto culpa Álvaro por sua prisão e diz que o único culpado da morte de Rafael é ele. Álvaro diz que não é verdade e diz ao amigo que ele o obrigou a exigir a dispensa da autópsia. Augusto chama Álvaro de bêbado ridículo e diz que ninguém vai acreditar nele, e ele pediu a dispensa para ninguém descobrir que ele operou Rafael quando estava embriagado. Álvaro quase infarta e se atormenta. Roberta é levada para a cadeia do México. Roberta pede que a mãe não deixem que lhe prendam, pois não matou Rafael. Josefina pede que ela não se preocupe, pois vão tirar ela de lá. Roberta é levada para a cela. Josefina se atormenta e se lembra de quando matou Rafael. Em pensamento, Josefina diz: ninguém pode descobrir a verdade. Não podem descobrir. Gonçalo pede ajuda do advogado Soto para tirarem Roberta da cadeia. Gonçalo pede que Renata localize Jerônimo e o questione do porquê Roberta está sendo acusada do assassinato de Rafael. Ezequiel chega com o advogado de Augusto. O doutor pede que Augusto diga se é culpado ou não. Augusto diz que não matou Rafael e esteve na fazenda no dia que ele morreu, mas não sabe quem fez isso a ele. O doutor pergunta por que Álvaro o acusa de tê-lo obrigado de pedir a dispensa da autópsia. Augusto diz que Álvaro é um bêbado que não sabe o que diz e não sabe por que ele diz isso, mas quer que o afundem por ser um covarde. Jerônimo e Carlos avisam Lázaro e Matilde da prisão de Álvaro e Augusto. Carina chega à casa de Jerônimo chorando muito por ele ter colocado Álvaro na cadeia. Jerônimo diz que Álvaro impediu a autópsia no corpo do seu irmão e por causa disso ninguém soube antes que tinha sido um homicídio. Por isso, Álvaro se tornou cúmplice do assassinato de Rafael. Matilde consola Carina. Renata liga para Jerônimo e pergunta o que está acontecendo e por que ele mandou prenderem Roberta. Jerônimo diz que na necrópsia de Rafael descobriram que ele foi assassinado. Por isso, os principais suspeitos são Augusto e Roberta. Renata fica chocada. Renata diz a Jerônimo que sua irmã sempre negou ser a bonita. Jerônimo pede que ela o ajude e consiga as provas a favor de Roberta. Roberta chora muito e diz que não tem o que declarar, porque não matou Rafael. Ela diz que não dirá nenhuma palavra até seu advogado chegar. Josefina suplica a Soto que tire sua filha da cadeia e jura que ela é inocente. Soto diz que fará tudo o que estiver em suas mãos para tirá-la da cadeia. Gonçalo e Matias chegam à delegacia. Josefina chora e diz que Roberta está lá dentro e não pode ficar com ela. Josefina suplica que Gonçalo mova as influências para tirar sua filha dali. Gonçalo acalma Josefina. Gustavo liga para Cantu e diz que amanhã viaja e podem se ver para dar as provas que ele precisa. Inês diz a Regina e Carla que finalmente poderá abraçar seu filho. Andrezinho já está bem e abraça sua mãe. Todos estão felizes pela recuperação de Andrezinho. Cantu diz a Antônio que Gustavo ligou para ele e vai vê-lo para receber as provas de que Josi e Josefina Monterrúbio são a mesma pessoa. E também sabe que uma das filhas de Josefina não é dela. Antônio se incomoda e diz que Gonçalo sempre estará ligado a Regina com isso. Josefina diz a Renata que por isso que sempre negou o casamento dela com Jerônimo e esse infeliz está prejudicando elas. Gonçalo diz que Renata não tem culpa das decisões de Jerônimo. Renata diz que precisa ver Roberta para demonstrar a Jerônimo que ela é inocente, pois a necrópsia de Rafael disse que ele foi assassinado. Renata diz à mãe que Jerônimo acredita que Rafael e Roberta tiveram uma relação e há uma carta nas coisas de Rafael, assinada pela Bonita. Josefina se lembra de quando discutiu com Rafael e disse que ele não era o que ela tinha em mente para sua filha e que Roberta tinha recapacitado. Naquele momento, Josefina entregou uma carta, supostamente escrita por Roberta para Rafael, mas a carta tinha sido escrita por ela mesma. Josefina passa mal e quase desmaia. Renata pede que Gonçalo
peça ao Souto para conseguir falar com Roberta. Augusto pede que Ezequiel procure a maneira de destruir Jerônimo Linhares. Ezequiel diz ao patrão que não pode ajudá-lo nisso, porque depois do que houve entre ele e Alzira, só tem seu filho e não quer se meter em problemas. Augusto fica furioso. Renata vai falar com Roberta. Roberta diz que ela deve estar contente com o que Jerônimo está fazendo. Renata diz que agora o importante é tirarem ela dali e pede para deixarem os ressentimentos de lado. Renata pede que Roberta lhe diga a verdade e fará perguntas claras e quer respostas contundentes, sem rodeios. Roberta jura que não matou Rafael. Renata pergunta se ela vai jurar que não é a Bonita e que não teve nenhuma relação com Rafael. Roberta diz a Renata que, contanto dela ajudá-la a sair dali, dirá a verdade. Roberta confirma que teve uma relação amorosa com Rafael e diz: sim, eu sou a Bonita. Roberta jura a Renata que não matou Rafael. Renata pergunta por que só agora ela diz isso e permitiu que Jerônimo pensasse que era ela. Roberta diz que não sabia, que Jerônimo acreditava que ela era a Bonita, pois quando soube era tarde demais. Renata diz que nunca é tarde demais para dizer a verdade. Roberta pede perdão a Renata e diz que não sabia que as coisas chegariam tão longe. Ela chora e diz que se sentiu muito mal todos esses dias. Ela jura à irmã que está dizendo a verdade, mas amou tanto Rafael que jamais teria o matado. Renata pede que Roberta lhe conte exatamente tudo o que aconteceu com Rafael. Santa Josefina diz: não pode ser. Que mal a gente fez para passarmos por tudo isso? Gonçalo pede que Josefina se tranquilize. Josefina dramatiza, ressaltando todos os problemas que estão passando. Matias desafina que Souto não conseguiu tirar Roberta por fiança e terão que demonstrar a inocência dela. Josefina diz com certeza e firmeza que Roberta não matou Rafael. Gonçalo pede que ela não se altere tanto e que volte para casa ou que passe no doutor. Josefina diz ao marido que se fosse Matias quem estivesse preso, ele estaria mal ou pior que ela. Gonçalo fala que ama seus 3 filhos e o que está fazendo por Roberta é o que faria por Matias. Roberta diz a Renata que estava disposta a enfrentar sua mãe e seu pai, e ela e Rafael se amavam. Ela diz que Rafael lhe fez acreditar que era o amor da vida dele e que a fazenda se chamava Bonita por sua causa. Roberta diz que foram tantas mentiras, porque Rafael brincou com ela e no dia que iria fugir com ele lhe deixou plantada. Roberta diz que ela e Rafael tinham medo de que seus pais se opusessem à relação deles. Ela diz que Rafael lhe mandou uma carta dizendo que tinha deixado plantada porque não lhe amava o suficiente. Renata fica surpresa. Roberta diz que esteve sofrendo em silêncio por todo esse tempo. Ela diz que está quase ficando louca com todo esse assunto. Renata diz que é difícil acreditar nela. Roberta diz que não podia matar a pessoa que mais amou na vida. Renata pergunta então por que ela escreveu uma carta para Rafael, onde dizia que não queria nada com ele e que ele não estava à altura dela. Renata diz que encontraram uma carta no corpo de Rafael, assinada pela Bonita. Chocada, Roberta diz que não escreveu carta nenhuma e alguém deve ter assinado em seu lugar. A Aurora visita Augusto na cadeia. A Aurora diz a Augusto que veio dizer a classe de lixo que ele é. A Aurora diz que se alegra por ele estar na cadeia e deseja que ele apodreça ali pelo resto da vida. Ele se irrita. A Aurora pede que ele lhe faça mal, que lhe machuque, como de costume, pois assim ele terá outro crime para ficar preso ali. A Aurora diz a Augusto que ninguém deixa de viver nesse mundo sem pagar pelo mal ou pela dor que causou. Renata diz à tia que amanhã vai ver o advogado. Constança diz à sobrinha que Augusto está interessado nela, mas pergunta o que ela sente por ele. Renata diz que é cedo para falar disso, mas que se fosse opção, abriria seu coração para o Augusto. Ela ressalta que seu término com Jerônimo é definitivo. Honório, Adriana e Matias começam a trabalhar para tentar reverter o mal que Branca causou na empresa.
Daniel, espião de Branca, tira foto de alguns documentos e envia para a Megera. Branca liga para Honório e pede para darem uma volta no barco. Honório pede que ela deixe de jogos e vai denunciá-la legalmente por uso indevido do dinheiro das empresas do Monterrubio. Branca, recalcada, questiona se ele tem certeza que a culpada é ela e não ele. Honório se lembra de quando Branca pediu para ele assinar uns documentos, e Honório assinou tudo sem ler absolutamente nada. Honório se martiriza. Ele afirma a Branca que vai encontrá-la e que vai afundá-la. Honório diz ao sobrinho que Branca fez uma armadilha para ele. Jerônimo diz a Carlos e aos empregados que amanhã levantará uma denúncia pelo assassinato do seu irmão e precisa de qualquer dado que eles possam dizer. Manuela diz que acredita que Álvaro e Augusto são cúmplices. Carlos diz que, por enquanto, Álvaro irá para a cadeia. Matilde diz que, pelo menos assim, Carina se livrará daquele traste para sempre. Jerônimo diz que agora sim exigirá que seja feita a justiça. Augusto encontra Selena seminua no seu quarto. Ela está doida para ficar com ele. Eles se beijam e começa com um rala e rola. Antônio se atormenta e não quer que Regina lhe tire da vida dela e vai encontrar a filha dela, para ela agradecê-lo e ficar ao seu lado. Gonçalo vai à casa de Regina. Sem muita demora, Regina revela a Gonçalo que o ama. Ele também fala que a ama e que jamais renunciará a ela. Ela fala que já não tem mais compromisso com Antônio e é livre para entregar o amor para o homem que ama, que é ele. Os dois finalmente se beijam. Josefina vai ao quarto pegar umas roupas para Roberta. Eulália se retira. Josefina liga para Gustavo. Ele pede muito dinheiro para ficar calado. Josefina ri e diz que não vai se afundar. Ele ameaça contar tudo o que sabe sobre ela, porque sabe que uma das filhas que ela tem não é dela. Josefina amansa e diz: tudo bem, me dê essas provas, e se forem reais, eu te darei muito dinheiro em troca. Gustavo diz que quem diria que quem acabaria sendo um grande negócio para ele seria ela. Marina examina Roberta. Ela diz que está bem e não vê a hora de ir para casa. Marina diz a Roberta que hoje um tal de Jerônimo Linhares lhe pediu uma amostra do DNA do feto do bebê, mas disse que não, porque não tinha direito de dar a informação, mas que se alguém como o marido dela lhe perguntar, terá que dizer a verdade. Regina leva Gonçalo para o seu quarto. Eles voltam a se beijar. Augusto já fez amor com Selena e está satisfeito. Ele manda mensagem a Renata, desejando boas noites e mandando beijos. Renata vê a mensagem. Ele combina de se verem amanhã às 10 horas. Ela agradece a ele. Depois se deita e pensa em Jerônimo. Jerônimo também pensa em Renata e não consegue dormir. Selena fica irritada e diz a Augusto que quando entrou no banho ele começou a mandar mensagem para Renata, mas ele está com ela e quer que ele só tenha olhos para ela nesse momento. Augusto diz que eles não têm nenhum compromisso e não é uma relação sentimental, mas sim sexual. Selena fica vermelha, igual uma abelha indóida. Ela diz a Augusto que ele e Roberta são idênticos. Augusto fica interessado em conhecer Roberta ao escutar isso. Josefina volta para o hospital. Roberta reclama com a mãe por tê-la deixado sozinha. Roberta diz à mãe que está começando a odiá-la, porque graças a ela está destruindo sua vida. Regina e Gonçalo já fizeram amor. Ele dá sua palavra a Regina, que Renata virá falar com ela e quer que elas esclareçam as coisas. Os dois dizem que se amam e se beijam. No dia seguinte, Adriana e Matias amanhecem juntos. Honório chega ao escritório e por pouco eles não se beijam. Ele leva café para os dois. Gonçalo está muito animado. Ele fala com o filho e pergunta onde ele ficou. Ele diz que ficou na empresa, porque os problemas são muito mais sérios do que pensavam. Gonçalo diz que nessa vida tudo tem solução e vai encontrá-la. Regina se deita na cama e pensa em Gonçalo, se lembrando da noite que fizeram amor. Carla descobre que Regina terminou com Antônio e fica chateada. Regina diz à mãe que não está apaixonada por Antônio e não queria prolongar essa decisão. Augusto acompanha Renata até um advogado. Renata vai se divorciar de Jerônimo e não pretende pedir grana para ele. O advogado
Diz a Renata que precisam fazer a notificação e quando Jerônimo receber, eles farão uma reunião onde eles assinaram a certidão de divórcio. Augusto fica feliz. César faz uma surpresa para Constança. Ele é muito carinhoso com ela. Ele chama ela para irem a um lugar. Carla está seca com Regina, na mesa do café da manhã. Regina diz à mãe que não se apaixonou por Antônio e sabe tudo o que ele fez por ela, mas não quer alimentar a esperança dele, porque não o ama. Carla diz que espera que ela não esteja fazendo isso por Gonçalo, porque ficaria decepcionada com ela, porque não concorda que ela ande com um homem casado. Cantu diz a Antônio que no interior confirmou que Josefina Álvares registrou as filhas, Roberta e Renata, após poucos dias da morte de Roberto Gamba. O comandante diz que Josi e Josefina Álvares Monterrúbio são a mesma pessoa. Antônio diz que então Roberta ou Renata, uma delas, deve ser a filha de Regina. Doutora Marina pede que Roberta guarde repouso e siga tomando os medicamentos. Josefina agradece a doutora pela cooperação e tenta suborná-la dando dinheiro por ela ter ficado de boca fechada. Marina não aceita e diz que não está à venda e nunca estará. Regina comenta com Inês que Gonçalo é um homem maravilhoso e diz que foi uma idiota por ter se fechado para o amor. Josefina e Roberta saem. Inês avisa Regina. Regina não consegue ver Josefina, mas tem curiosidade de conhecê-la. Renata diz a Augusto que é difícil acabar com tudo isso. Augusto diz a Renata que fará tudo possível para que o processo da anulação do casamento seja o menos doloroso possível. Ele diz que sempre estará ao lado dela para dizer que ela não deve ficar presa com um homem como Jerônimo Linhares. Jerônimo vai com Carlos a uma delegacia da cidade e denuncia Álvaro Neves, Augusto Duran e Roberta Monterrúbio pelo assassinato de seu irmão, Rafael Gutierrez. Gonçalo chega à empresa muito feliz, com grande ânimo. Honório, Matias e Adriana contam para ele que eles têm sérios problemas porque Branca fez transferências dos investimentos deles em contas fantasmas. Gonçalo diz que terão que encontrar essa mulher, mesmo que tenham que mover céu, mar e terra. Honório diz que autorizou as transferências e Branca planejou tudo isso e foi manipulando ele e cada passo para ele assinar coisas sem ler. Gonçalo diz que foi um grande erro confiar nessa mulher. Jerônimo assina formalmente sua denúncia contra Roberta, Augusto e Álvaro. Jerônimo espera que seja feita justiça. Augusto acompanha Renata até a empresa. Daniel, espião de Branca, liga para ela e diz que as coisas estão cada vez piores e estão investigando tudo e não quer sair prejudicado nisso. Branca manda ele ficar calmo, pois tudo está sob controle. Branca diz a Daniel que ele receberá a parte dele, mas terá que aguentar a pressão até Honório lhe pedir perdão e se casar com ela. Honório diz a Matias e a Adriana que se isso não terminar logo, pode terminar na cadeia. Honório recebe uma mensagem de Branca, dizendo: "Meu amor, coitado de você. Não trabalhe tanto. À noite, você nem foi dormir na sua casa. Se estiver cansado, posso te fazer uma massagem. Te amo." A Adriana se preocupa. Constança chama César de louco. César diz que ela lhe provoca e inspira essas coisas. Ele beija a amada e eles organizam o piquenique. Jerônimo, em pensamento, diz: "Renata, me perdoa, fui tão injusto contigo. Acreditei que você era culpada pela morte do Rafa e descontei em você toda a minha dor, minha raiva, mas agora sei que você é inocente e espero que me perdoe, mesmo que sua irmã vá para a cadeia." Ele manda uma mensagem para a Bonita. Renata recebe a mensagem e lê. Gonçalo diz a Renata que essa tal de Branca está louca e pode fazê-los muito mal. Renata se preocupa caso a empresa vá à falência. Gonçalo diz que precisam provar que as transações foram realizadas por abuso de confiança. Renata diz que podem recuperar o dinheiro caso ele esteja em contas fantasmas. Renata diz ao pai que desde hoje está de volta às empresas Monterrúbio. Gonçalo diz a Renata que não sabe o que houve nas escadas, mas não duvida dela e ela jamais faria mal para Roberta. Renata agradece pela confiança do pai.